do Instituto de Brendan Lai, Lai Kung Fu Institute, e esse livro intitulado Pure Mentes Kung Fu, Fighting Self-Improvement. E a publicação em inglês nesse momento, tenho a honra de ter aqui uma das autoras, aquela que abre os textos, escreve o primeiro texto, que é até uma carta ao grão-mestre Brendan Lai, que é a Graziela Znanin-Kronka, que está em Praga, na República Tcheca, e essa honra de falar com ela não é só por conta do texto que ela escreve, que é muito impactante, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, evidente, mas principalmente pela vivência que ela tem no nosso instituto desde o início. E aí a gente vai falar disso, falar um pouco da própria Graziela, que tem formação acadêmica com doutorado em letras na Unicamp, na área de linguística. Se eu estiver errado, ela vai me corrigir. E, inclusive, com essa formação, ela nos ajudou na revisão dos textos, desde a minha tese de doutorado, na verdade. Né? Tem uma história aí de contribuição da Gra nessa perspectiva das letras. Realmente alguém que sabe muito bem como transformar em palavras sentimentos, sensações, emoções, e penso que isso acaba traduzindo uma riqueza para além da própria obra que nós estamos construindo ao longo dos anos no Instituto de Kung Fu Brendan Lai, porque ensinar Kung Fu é uma dimensão que para muitos está na estrutura de uma academia, de uma atividade física, mas eu diria que nós fazemos algo que vai muito além disso, e o texto de Graziella nos ajuda a compreender um pouco, e vamos direto então, ouvindo Gra, fique à vontade, eu sei que estou aqui em Campinas, no Brasil, você na República Tcheca, aliás, a tecnologia nos ajuda muito nesses momentos, porque a gente pode estar junto mesmo que distantes. É claro que não é a mesma coisa, é claro que não, mas nós temos os nossos encontros semanais. A Graziella, aliás, pratica, segue treinando, louva a Deus, desde o início. Ela vai falar da sua trajetória. E como estamos juntos o tempo todo, eu a convidei para ser a primeira pessoa a iniciar esse nosso lançamento e pretendemos fazer outros encontros aí de apresentação desse nosso livro. Aliás, está disponível no formato e-book, você faz contato diretamente lá pela Amazon, ou no formato impresso, daí eu recomendo @LaiKungFuBrasil no Instagram, que é a nossa conta, e você pode fazer contato, nós temos ainda alguns poucos exemplares. Graziella, fale um pouco da sua trajetória, qual a importância, significado que tem esse nome Grão-Mestre Brendan Lai para você. Vamos lá. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite para essa conversa. É sempre um prazer estar trocando com você, especialmente em nome da nossa escola, que é uma família para mim. Bom, a minha trajetória, pensando no nosso encontro, né, a minha trajetória que me trouxe até aqui, que me trouxe até o livro, que me trouxe até essa conversa, conheci a nossa escola em Campinas em 2001, e não sei se você sabe como eu cheguei à escola, porque eu sempre fui muito ativa, sempre tive muita necessidade de fazer exercícios físicos, mexer o corpo, e teve um momento da minha vida, nessa época, 2000, 2001, que eu não me lembro porquê, eu cismei que eu queria fazer uma luta, eu queria fazer luta. E no início eu tinha conversado com um amigo meu que lutava boxe, falei que eu ia fazer boxe, ele falou, eu não vou deixar você fazer boxe comigo. E um amigo meu na Unicamp, na época eu estava fazendo meus estudos de mestrado em linguística na Unicamp, terminando o mestrado, e um amigo meu ele comentou que ele estava praticando Kung Fu, e que se eu quisesse eu podia chegar com ele na escola. E eu cheguei, mas quando ele falou do Kung Fu, eu comecei a pesquisar um pouco sobre o Kung Fu e ainda visitei outras escolas. Eu marquei visitas antes de chegar, né? Eu já tinha marcado uma visita e consegui. E na primeira escola que eu visitei, eu não me lembro se eu fiz uma aula, mas eu entrei na escola e eu já sabia que eu não ia ficar lá. E quando eu cheguei na Brendan Lai, no Instituto Brendan Lai, eu fiz uma aula aquele dia, mas antes de fazer a aula eu já sabia que eu ia ficar lá. E eu me lembro que foi uma cena assim, você se estava dando aula, eu acho até que era uma aula para crianças, que era antes da aula para os adultos, e eu me lembro direitinho que num canto da sala estava a Simô com a filha do Rin Haiko, e aquela imagem para mim, quando eu vi aquela
sintonia, aquela energia, e eu sabia que aquilo era uma família e que era aquilo que eu estava procurando. Eu não estava procurando uma luta, eu estava procurando uma família. Então foi ali que eu entendi e eu encontrei. E isso foi no ano de 2001. E o Second Light tinha acabado de passar pelo Brasil, a gente ainda não sabia que era pela última vez. Então, eu não tive a oportunidade de ter contato pessoal com ele, mas eu sempre senti a presença dele, eu sempre senti, eu entendi muito bem o que era a missão dele pela energia da escola. E depois de um tempo, pelos meus estudos, eu fui viajar, fiquei 1 ano em Paris, e eu me lembro que eu treinava, foi maravilhoso, teve momentos muito difíceis, e o que me salvou, assim, foi o Kung Fu, porque eu me lembro, antes de ir para Paris, eu me lembro de uma médica minha, que ela me falou, você encontrou, quando eu comecei a treinar o Kung Fu, ela falou, você encontrou o seu antidepressivo. Fantástico. E é muito curioso, assim, ela falou isso do ponto de vista dela, e hoje eu entendo que eu ter encontrado meu antidepressivo não foi necessariamente eu ter encontrado a minha cura no Kung Fu, mas foi também entender que eu preciso de uma dose diária de Kung Fu para me manter de pé. Então, Fantástico. eu nunca me esqueço daquilo que ela fala, não sei se foi nesse sentido que ela falou, mas hoje é nesse sentido que eu entendo. E eu me lembro que em Paris eu treinava o que eu já tinha aprendido. Naquela época a tecnologia não era tão desenvolvida. Depois eu voltei a Campinas, terminei os meus estudos de doutorado já, voltei para o Mocum. Em 2006 eu saí do Brasil para viver em Praga, onde eu estou hoje. E aqui em Praga eu encontrei também uma escola com a autorização do Sifu, Samuel, eu comecei a frequentar a escola, inclusive tem uma história muito curiosa também, porque eu acho que eu estava com medo, mas eu queria treinar, e eu fui treinar nessa escola, eu estava um pouco perdida, era uma escola chinesa, tradicional, de uma família chinesa, e o mestre, apesar de estar muito tempo na República Tcheca, ele às vezes tem um pouco de dificuldade com o tcheco, eu não falava nada de tcheco, e eu me lembro que no primeiro dia de aula, eu fiquei tão perdida que no meio da aula, eu olhei para a cara dele e falei, como o senhor chama? E aí ele falou alguma coisa, treina. E eu voltei para casa, liguei para o Samuel, falei, não vou mais treinar naquela escola. Ele não quis falar como ele chama, e aí você falou para mim, fica quieta, você vai voltar, você não precisa saber como ele chama, ele está te olhando. Né? Mas antes disso, a gente está falando da tecnologia, que felizmente permite que a gente se encontre pelo menos uma vez por semana. Eu me lembro que antes de encontrar essa escola, você me instruía por e-mail. É verdade, é verdade. Eu fiquei um tempo treinando por e-mail, não era nem por Descrição telefone. de movimento. Acho que nem sei se Skype, eu não me lembro, mas eu tenho até hoje esses e-mails, assim. Não, eu travei aqui, então aqui, depois desse movimento, você faz isso, daí se sua. Então, e daí eu comecei a treinar, né, nessa escola, e era muito curioso, porque no início eu tinha essa resistência, porque era como se eu estivesse abandonando a nossa escola, e muito pelo contrário, eu estava cada vez mais ligada à escola, né? E depois eu ainda fui embora, para falar da minha trajetória, eu fiquei aqui trabalhando na universidade, eu dava aula na universidade, num programa do governo do Brasil, para ensinar língua portuguesa, cultura brasileira. Depois eu tive mais 2 anos, eu voltei para a França para fazer um outro tipo de trabalho, e em 2013 eu voltei para Praga, onde estou até hoje, assim, por mais longo tempo. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando voltei a Praga foi ir para aquela escola. Depois de 2 anos, eu não tive contato com eles, eu não criei assim uma intimidade muito grande, mas eu fiquei durante, acho que 2 anos treinando e saí. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi voltar para a escola, e eu fiquei muito feliz porque a Simô, que cuida, né, da parte administrativa, além de também dar aulas, quando ela me viu, eu acho que ela não sabia meu nome, mas ela falou, você já esteve aqui. Olha só. Né? E eu
Isso foi no ano de 2013, e comecei a ficar mais entrosada com a escola, mas demorou. Em 2014, foi a primeira vez que o mestre, né, o mestre Tim falou meu nome, ele aprendeu meu nome. E teve um dia que foi muito simbólico para mim, porque eu acho que meu nome era difícil para ele também. Né? Toda vez que entra um aluno novo na sala, se ele não sabe quem é, ele olha, ele vai correndo lá para Simô para ver quem é, porque ela cuida das inscrições. E ele fez isso, quando eu voltei, ele olhou, ele fez isso, e ele me chamava de senhorita. Senhorita, senhorita, senhorita. Teve um dia que ele perguntou meu nome. Falei meu nome, aí ele saiu da sala. Foi lá falar com ela, provavelmente. Quando ele voltou, e ele me chama Glazila. Aí, a aula inteira, ele, Glazila, 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 e nunca mais me chamou de senhorita. Para mim, aquilo foi foi aquele momento em que eu percebi que, apesar de já estar aqui há muito tempo, de conhecer as pessoas com quem eu trabalho, de conhecer tantas pessoas dessa área, né, acadêmica, e de outros ambientes também, porque eu tive por muito tempo aqui, foi nesse dia que eu cheguei em casa e eu senti que pela primeira vez eu estava realmente sentindo que eu pertencia a algum lugar. Família. É uma família, há uma família. De novo, você veja que interessante, né? São atos que simbolizam uma busca sua em última instância, né? Tanto lá atrás como depois aí, e tanto é que depois você teve uma experiência, vocês foram para a China e também, né, que foi uma experiência bem, eu me lembro, bem interessante quando você relatou da rotina, né, de acordar bem cedo já para a prática da arte marcial, quer dizer, ir para a China com chineses, no caso com mestre chinês, para experimentar a arte do Kung Fu, é um símbolo de uma busca que você tinha há bastante tempo e que você encontrou e segue, né? Então, se você depois experimentou lá, ou todas as vezes que você vinha ao Brasil, me lembro, você fazia contato, vinha para cá, fazia pelo menos uma aula ou duas. Então, a gente observa muito essa coisa de uma espécie de laço mesmo, um laço de uma relação de cuidado, né, que está ali inserida, porque da mesma forma que você está aqui relatando a visão desse processo, eu olhando desse lado aqui, eu estou sempre também percebendo como que eu fui capturado nesse tempo todo nessa relação de família mesmo, de cuidado em última instância, né? E a gente está aqui nesse momento, é tão simbólico. Deixa eu fazer só um parênteses, Gra, porque as pessoas que vão eventualmente aqui acompanhar essa nossa transmissão, não sei quão familiarizadas elas estão com a questão da arte marcial, do Kung Fu. Então, muito brevemente, duas coisas. A Gra falou alguns nomes, né? Ela usou o termo Sifu, ela usou o termo Simo, ela usou o termo Sirin. E são termos de família, que se usa numa família, né? Para Sifu, que é o relativo a pai, para Simo, relativo à mãe, ou esposa do Sifu, para Sirin, relativo a irmão. Então, você veja que família, de fato, é alguma coisa que perpassa aqui aquilo que está aqui sendo dito, e é bem interessante observar. Então, só esses pontos. Eu sou Samuel Mendonça, eu dirijo essa escola, o Instituto de Kung Fu Brendan Lai, e nós temos escolas em vários estados brasileiros e também em alguns países da Europa, no caso Praga, especificamente com aulas que a Gra tem semanalmente, em Londres também, temos um aluno em Londres e também atualmente na Alemanha temos um instrutor. Então, só fechando esse parênteses para mostrar que a nossa família, ela está muito além daquilo que era intencionalmente o espírito e o desejo do grão-mestre Brendan Lai quando esteve aqui em 99, em 2000 e a terceira vez em 2001. Esteve com esse espírito mesmo de plantar uma semente que seria a nossa escola hoje, nessa perspectiva, e felizmente nós temos inclusive os nossos irmãos, né? Eu precisamente nos Estados Unidos, que você também conheceu, que no caso é o mestre Tony Chui, né? Que você foi para Nova York. Aliás, você está tomando seu chazinho aí com a canequinha dele, e aí fica também aqui o registro de agradecimento ao mestre Tony Chui, embora obviamente ele não vai compreender. Se alguém depois puder, vai traduzir para ele, porque, obviamente, nos Estados Unidos o acesso é o inglês. Enfim, seguindo, Gra, talvez agora, se nós pudéssemos explorar a riqueza aqui do seu texto, né? Você escreve uma carta ao grão-mestre Brendan Lai no livro, né? E daí que a decisão nossa, a gente teve nesse livro um grupo de pessoas que ajudaram na tradução, na seleção de textos, na revisão, essa coisa toda. E essa decisão de que esse texto seria o texto que abriria
foi uma decisão quase que, assim, eu diria que imediata de quando eu li o seu texto. Eu li seu texto, fiquei encantado, falei para você sobre isso e falei, esse texto ele abre, porque o espírito é esse. Exatamente quando você escreve uma carta direcionando para um livro que é uma homenagem ao grão-mestre Brendan Lai, a gente está falando do legado de um mestre que viveu a sua vida toda para, de certo modo, expressar o Kung Fu. Não apenas para ensinar, mas ele era efetivamente a expressão, no sentido de alguém que vivia aquilo que praticava, né? Do ponto de vista do Kung Fu, nós estamos falando de uma filosofia de vida, de uma disciplina. É claro que uma certa orientação até para o caráter, e isso apresenta um paradoxo, porque, infelizmente, ele faleceu muito cedo. Ele teve diabetes e, por conta de problemas, talvez, de uma má alimentação na infância, por conta de problemas do próprio regime, quando ele nasceu lá em Canton, em Hong Kong, e perderam os bens e uma situação de muita pobreza, de muita precariedade na infância, quase não se alimentava direito. Ele às vezes relatava que a família se reunia para comer, tinha um pão, que eles tinham que dividir aquele pão com um número de pessoas, etc. e tal. E aí, infelizmente, esse paradoxo de alguém que expressa uma vida muito genuína, muito própria, muito viva, mas que se despede muito cedo, né? Nós perdemos o Sifu em 2002, ele faleceu em 23 de setembro de 2002, mas o que importa é que ele plantou essa família e ela segue firme, mesmo com o seu falecimento. Veja, estamos aqui depois de quase, quanto tempo? De 2002 para agora? Quase 20 anos. Quase, 20 quase anos. 20 anos. E estamos aqui celebrando a sua obra, né? O seu trabalho, em última instância. E é disso que eu queria que você pudesse compartilhar, até porque as pessoas possam compreender a riqueza desse livro. Eu até penso que se você quiser ler o texto, comentar, sei lá, o momento que você quiser fazer, ler pode ser uma maneira das pessoas terem uma noção. Fique muito à vontade para você fazer isso agora. Só uma questão, eu quero comentar uma coisa, uma questão técnica. Tá muito barulho aí? Não, para mim não. Então tá bem. Não, eu queria fazer um comentário, porque em 2000 acho que foi 2000, eu não me lembro se foi em 2011 ou 12, eu tinha ido embora de Praga, eu estava em Paris. Por um tempo eu também treinei com um mestre lá, e foi na época em que estávamos escrevendo o livro para o aniversário do Instituto. 2014. Sim, né? E na época eu escrevi, eu acho que antes disso já eu tinha escrito um texto que faria parte do livro, e nessa época Sifu Samuel me convidou para fazer parte da equipe que iria revisar os textos, né? Então, durante um tempo eu trabalhei com essa revisão, e foi muito interessante quando ele me convidou, você me convidou para também fazer parte dessa equipe dessa vez, desse ano, porque nessa época em Paris, bom, eu estava vivendo um momento assim muito especial em vários sentidos da palavra, num momento de muita intensidade emocional. Não estávamos vivendo uma pandemia como estamos hoje, mas eu estava vivendo as minhas pandemias interiores. E foi muito forte para mim reler o meu texto, inclusive assim, o meu próprio texto, dessa época que se intitula Grão-Mestre Brendan Lai e o Kung Fu, um modo de existir no mundo. Porque era realmente assim, eu que era muito... E não que eu seja uma pessoa 100% Kung Fu o tempo todo, eu às vezes esqueço de tomar o meu antidepressivo e eu sinto as consequências. E porque é isso, eu acho que antes de ser uma luta, se fala muito, às vezes as pessoas, quando eu faço Kung Fu, então tem que ter medo de você, e acho que eu faço Kung Fu porque eu tenho medo de mim, é por isso que eu faço, não é porque eu quero ser muito valente perto dos outros, e é um cuidado diário, não é ir para a escola uma vez, 2, 3, 4 por semana e chegar em casa, senão não é Kung Fu, né? E era nos momentos mais cotidianos que eu tinha que testar o meu Kung Fu, quando eu me irritava com alguém, qual era a minha reação, quando eu me entristeço, quando eu sou contrariada no dia a dia, né? Fantástico. Então,
para mim, não tem como pensar nesse nosso trabalho de agora e não pensar nesse momento. E agora, quando a gente começou a trabalhar com o texto, foi mais ou menos na mesma época que a gente decidiu fazer um grupo de treinos online, bem nesse momento novo, né? Um momento muito frágil, muito sensível. Eu, particularmente, para as minhas pandemias continuo, porque para as minhas pandemias anteriores não existe vacina, então é Kung Fu todos os dias. Essa é a minha vacina, né? E então eu comecei fiquei muito feliz, e aí Sifu Samuel falou, mas você também tem que escrever um texto, nós temos tempo. E eu me senti desafiada por mim mesma, mas eu não conseguia escrever um texto. E eu comecei a me sentir um pouco frustrada comigo, ao mesmo tempo eu pensei, é o meu limite, não tem problema. Então, essa carta que eu escrevi para o grão-mestre Brendan Lai, tem duas questões. A primeira questão é que no início ela era uma carta que eu estava escrevendo para o Sifu Samuel. Porque eu falei, eu não tenho como escrever um texto, mas eu vou escrever uma carta para ele, para explicar para ele porque eu vou escrever um texto para explicar porque eu não posso escrever um texto. Genial. Então foi assim, mas aí teve um momento em que eu falei, mas tá virando uma carta para o grão-mestre Brendan lá, e no final eu falei, mas tanto faz, é para os dois, e é para todo mundo, é para toda essa família que me acolheu e que cresceu junto comigo. Né? Então, essa carta, assim, que era para você, era para ele, é para os dois e é para todo mundo. Genial, genial. E não era essa a intenção de escrever uma carta para ser publicada como uma carta, era só para eu precisava pelo menos fazer isso, em primeiro lugar, por mim. Escrever essa carta para dizer que eu não podia escrever um texto. Foi muito assim, eu não consegui acreditar, foi muito intenso para mim, porque eu tive que rever também uma série de questões ali tão importantes e momentos tão importantes da minha vida, e no fim, assim, eu mesma me emocionei com a carta que eu escrevi. Grazi, deixa eu só fazer um comentário antes de você explorar realmente o conteúdo, porque você falou tantas coisas tão interessantes aqui que eu acho que é legal marcar, né? Uma delas, você acabou de definir o conceito de luta que nós treinamos, entendemos, praticamos e vivenciamos quando a gente fala de Kung Fu. Para algumas pessoas, Kung Fu está relacionado com luta competitiva, esporte competitivo, etc. e tal, que é também, evidente, uma forma de Kung Fu, não estou dizendo que não. Mas aqui nós estamos exatamente expressando alguma coisa que vai muito além, que é essa coisa de lidar com os inimigos que estão na nossa própria estrutura mental, na nossa própria vida. E todos nós temos os nossos, aspas, inimigos, adversários. E são estes que nos colocam para praticar diariamente, né? Se você, inclusive, talvez não tivesse, sei lá, esses inimigos, vou colocar aspas, fantasmas, esses demônios, sei lá como você queira colocar, talvez não tivesse nem que praticar Kung Fu. Então, a prática é uma prática, em última instância, de luta, e isso é o sentido que nós usamos no nosso livro, na nossa concepção, na medida em que nós nos policiamos para isso, nós nos colocamos para enfrentar. E a vida não é nada além de um enfrentamento desses nossos inimigos, muitas vezes até criados por nós mesmos, e que nós vamos aprendendo a nos desfazer deles, né? Então, achei bacana você falar e quero marcar um pouco essa noção. Quer dizer, luta, na nossa concepção, tem um caráter filosófico que remete a vários filósofos, inclusive. Não vamos aqui falar disso agora, mas remete certamente ao pensamento de Heráclito, ao pensamento de Nietzsche, a diversos filósofos que expressaram esse tipo de coisa. Ou mesmo na literatura, eu expressaria, no mínimo, o Dostoiévski, que para mim impactou muito o livro Os Demônios, ou Os Irmãos Karamazov. Então você tem ali aspectos de um escritor que, de alguma forma, está expressando uma noção de luta numa outra perspectiva, né? Então é muito interessante você dizer desse sentido, né? De quando alguém tem estranhamento de você dizer que você faz Kung Fu, que é para ter medo ou não ter medo, talvez colocar para ela, faça Kung Fu também para você superar os seus próprios medos, né? É um pouco esse ponto que eu queria também destacar da tua fala, né? Você que disse isso. É isso.
Você Não, e volta. agora isso me fez lembrar uma coisa muito importante também. Quando eu falei que eu já tinha entrado naquela escola e eu já sabia que eu não ia ficar naquela escola, mas me lembro que acho que eu fiz a aula e eu conversando com o professor. E assim, e eu chegava nesses lugares que eu fui visitar e eu falava, não, olha, eu não vou fazer exame de mudança de nível. Uhum. E, e eu me lembro que nessa escola, eu me lembro que o professor falou, não, mas se você não fizer exame, você vai ficar sempre nesse nível e você não vai adiantar. Eu não sei, porque isso é uma limitação minha. E eu me lembro que eu cheguei e falei, você falou, tudo bem. E eu fiz um primeiro exame de mudança de nível sem saber que eu estava fazendo um exame. Sem dúvida. E isso é muito importante, porque assim, eu entendi também naquele momento que, lógico que talvez para muitas linhas, para muitas escolas, isso é uma questão até comercial. Mas e o que eu aprendi ali na nossa escola com esse episódio, e eu trouxe para a minha vida, para a minha atuação como professora, assim, a gente não sei se eu diria avaliar, mas a gente está observando os estudantes todos os dias. Uhum. Todos os dias. Então, aquele dia da prova, para mim, quando eu estou dando aula, é um ritual, e naquele dia eu já sei qual é o aluno que, que evoluiu, que progrediu, e qual o aluno não. Então, isso para mim foi muito. E eu nunca mais tive medo dos exames, também porque aquilo não era o mais importante. Uhum. Né? Uhum. E é muito engraçado que também nas aulas aqui, às vezes a gente chega para fazer aula, tem às vezes algum aluno novo e acontece aquilo que eu falei, o mestre, ele passa a aula inteira, ele não fala com você, e quando ele fica bravo comigo, eu fico muito feliz, porque eu sei que ele está me observando, Uhum. eu não fico Uhum. envergonhada quando ele fez errado, às vezes ele fala de uma forma energética, eu fico muito feliz que ele está prestando atenção em mim, Cuidando, né, em última ele instância. está Exato. cuidando, né? Uhum. Perfeito. E, enfim, mas Ô, Gra, só agora uma observação, né? Nós combinamos um pouco para não ficar muito extensa assim, a nossa conversa de divulgação. Estamos já com 27 minutos, então talvez não seja o caso de ler o texto todo, mas destacar algum ponto que você fale assim: esse ponto tem a ver que eu quero expressar agora, e de repente a gente faz esse convite para que as pessoas possam depois conhecer o livro e ler o texto que devem fazê-lo. Isso é um tipo de texto que você não vai ler uma vez só. Mas por conta do tempo, minha sugestão, o que você destacaria? sim, eu não sei, eu poderia selecionar vários trechos, mas tem alguns trechos que explicam realmente a minha relação com esse trabalho de fazer a revisão, mas me veio um trecho onde eu conto um episódio que aconteceu na China. Não sei, talvez eu gostaria de ler esse Por trecho, não é favor. muito longo. Vamos lá. Vamos lá. Porque, como disse o Sifu Samuel, com a escola de Praga, da família chinesa, eu fui para a China. O mestre não foi. Quem foi a mãe, a Simon, e o filho dele, que também é um Sifu, e nos levou para a escola onde ele estudou. Então, nós fizemos alguns passeios pela China, mas a maior parte do tempo nós ficamos na escola onde ele estudou, que é uma escola que fica na cidade de Enfeng, que é onde tem o templo Shaolin, né? E o mestre dele é um mestre do templo Shaolin, que tem uma ligação com o templo Shaolin. Então eu vou ler, é curto, são 2 parágrafos somente. Vamos Tá lá. bem? Posso Claro, ler? claro. Por favor. Então, um dia recebemos o convite do mestre do Sifu Tinfei para visitá-lo no começo da noite em seu templo e meditar com ele. Quando chegamos ao templo, o mestre nos recebeu, nos deu boas-vindas, falou do Shaolin e disse que aquele era um dia muito importante, pois era o dia em que se celebrava a data em que Guanin se tornou a deusa chinesa da misericórdia e da compaixão. Fui tomada por uma emoção tão grande que eu chorei e me senti leve. Dirigimos-nos ao local da meditação. Sentamos nas almofadas no chão e ouvimos as instruções do mestre. Ele disse que a meditação é um momento em que o céu encontra a terra. Pela primeira vez na vida, por alguns segundos, eu meditei. Minha mente ficou vazia de pensamentos, mas eu estava acordada e lúcida, e enxerguei um escuro com luzes amarelas e azuis.
Quando chegamos de volta ao hotel, senti que precisava ficar sozinha. Minha amiga me deu uma vela. Peguei meu diário e me sentei num pequeno bar ao lado da escola. Tomei um picolé de mamão com laranja, acendi a vela e comecei a escrever sobre o que se passou no encontro com o mestre. Então eu senti que o senhor Sikunlain estava sentado ao meu lado, me conectando com a escola de Campinas, que foi sempre para mim uma ponte que me dá acesso ao melhor de mim mesma. Uma ponte que me levou à China, onde pela primeira vez eu meditei. E naquele momento eu meditava de novo, meditava com o Senhor. Quase no fim da viagem, um dia durante o treino, o instrutor olhava para mim e falava com o Sifu Chin-Fei. Temi que estivesse fazendo algo de errado, que o desagradasse. Depois, o Sifu Chin-Fei veio me dizer que o instrutor falou que do nosso grupo eu era quem melhor executava os movimentos e que era visível que eu tinha bases sólidas no Kung Fu. Eu fiquei muito feliz, não por me sentir superior aos demais, mas porque aquele elogio foi a recompensa da confiança que o Sifu Samuel sempre depositou em mim. Aquele elogio era para o Sifu Samuel e para o senhor Sikunlain. Nossa, extraordinário. Você selecionou um trecho que eu considero realmente muito marcante, né? Porque ele simboliza a sua trajetória, a sua vivência e o presente que é você na nossa família, Gra. Então, eu até assim fico muito emocionado e quero de novo reforçar para que as pessoas possam ler não apenas esse texto, mas iniciar por ele, quando vocês estiverem de acordo com o texto em mãos, pela riqueza que tem ali de alguém que vive e aqui está expressando em palavras alguma coisa que a gente não teria uma outra forma com essa sua competência, Gra, que você adquiriu também pelos seus estudos, né? Você é especialista na área de linguística, então não tem uma pessoa melhor para lidar com as palavras no nosso grupo, talvez, do que você. Por isso, inclusive, o convite em 2014 para você nos ajudar naquele livro, que foi uma produção acadêmica, agora o segundo, e certamente vamos te convidar sempre, porque você é quem nos ajuda nessa organização de colocar em palavras algumas questões que às vezes ultrapassam e muito as palavras, que é a dimensão artística. Da minha parte, quero agradecer muito e você, se quiser fazer algum comentário final, a gente vai encerrar por conta do tempo, mas nós ficaríamos aqui certamente horas conversando, mas para não ficar também muito longo para as pessoas que estão nos acompanhando. Agradecendo muito. Você. Eu que agradeço a oportunidade de estar revivendo não só essas leituras e essas lembranças, mas essa energia que eu sei que o meu corpo tem. E quero agradecer pelo acolhimento na família, agradecer pela família que nós somos, e agradecer não só ao Sifu Samuel, não somente ao Sikunlain, não somente ao mestre Tony Chui, que me recebeu na escola em Nova York, mas a todos os meus irmãos e irmãs de Kung Fu com quem eu aprendo a cada dia, sobretudo sobre mim mesma, sobre eu mesma. Então, eu quero agradecer pelo privilégio de poder me dar esse presente. Excelente. Muitíssimo obrigado. A gente encerra então nesse momento e vamos ter outras oportunidades de conversar com outros autores desse livro que acaba de ser lançado e vocês estão, portanto, convidados a conhecer seus conteúdos, tendo interesse, só falar com a gente, tá bom? Grande abraço, Gra. Você fique bem. Vocês todos que estão nos acompanhando, pratiquem Kung Fu. Pode ser na nossa família ou que seja na sua família, da sua escolha. Apenas pratique. Até. Tchau, tchau. Até mais.